Olá pessoal, meu nome é Fernanda Lígia, sou professora da disciplina de Fundamentos de Lógicas e Algoritmos, juntamente com a professora Camila Taumaturgo, do campus São Paulo, atendido IFRN. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre lógica proposicional. Hoje a gente vai falar sobre mais alguns operadores lógicos, né? Os operadores que vão nos permitir trabalhar com condicionais. Então, os objetivos da nossa aula: entender o que é condicional e bicondicional, são os dois conceitos chaves da nossa aula de hoje. Entender o que é uma condição necessária e o que é uma condição suficiente. Tudo isso, todas essas coisas aí tem a ver. E é muito importante que ao final dessa aula vocês consigam compreender. Caso não consigam, retornem, né? Tirem dúvida conosco. Certo? Então vamos em frente. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre condicional. Para a gente tentar ilustrar melhor, vamos pegar aqui uma situação. Essa frase aqui, isso é uma proposição. Se o cliente juntar 10 selos, ganha uma bolsa térmica. Vamos considerar que tem uma rede de lojas, supermercados, que tem essa promoção aí. O cliente vai comprando, vai ganhando selos e quando ele conseguir juntar 10 selos, ele tem o direito de ir lá e trocar por uma bolsa térmica. Ganha uma bolsa térmica. Então, a gente tem aqui uma proposição, uma frase que está estabelecendo uma relação aqui onde a gente tem uma hipótese. A hipótese é: se o cliente juntar 10 selos, tem uma condição aqui, né? Ele juntar 10 selos. E a gente tem a consequência, a gente tem aqui uma conclusão. Caso isso aconteça, ele vai ganhar a bolsa térmica. Observe que tem uma palavrinha que está implícita nessa frase, né? O então. Apesar dele não estar escrito, dá para entender que aí tem um se então. Porque em português, como a gente já falou em vários slides nessas videoaulas, é uma linguagem muito mais rica do que as linguagens da lógica, a linguagem de programação. A gente consegue escrever, através de várias frases diferentes, uma mesma sentença da lógica. Em português, a gente consegue expressar uma sentença de várias maneiras diferentes. Mas aqui está muito claro que existe, né? O então poderia fazer parte dessa frase sem mudar absolutamente nada do sentido dela, tá certo? Então, vamos lá. Então, nessa situação aqui, algumas coisas podem acontecer. O cliente conseguiu juntar os 10 selos. Então, ele vai lá, o que se espera? Que ele receba a bolsa térmica dele. E aí, ok, ele vai ficar satisfeito. Pode acontecer também dele juntar os 10 selos e ele chegar na loja e a loja dizer para ele, olha, né, o gerente da loja, alguém disser, olha, não vamos te dar a bolsa térmica, não tem mais. O que acontece? Ele conseguiu atingir essa hipótese aqui, né? Isso foi verdadeiro, ele juntou os 10 selos, só que ele não ganhou a bolsa. O que ele vai entender? Que isso daqui é falso. Essa frase aqui é falsa. Isso aqui é uma propaganda enganosa, uma promoção enganosa, porque ele não conseguiu, apesar dele ter conseguido alcançar essa hipótese aqui, dela ser verdadeira, ele não conseguiu obter a conclusão que ele esperava, tá certo? Então, tem ainda outra situação. O cliente não conseguiu juntar os 10 selos. O que eu posso dizer sobre isso? Se o cliente não conseguir juntar os 10 selos. Aqui está dizendo alguma coisa sobre quem não junta os 10 selos, né? A loja está prometendo alguma coisa, ou está dizendo que não vai dar alguma coisa, né? Na verdade, a gente não pode dizer absolutamente nada sobre quem não consegue juntar os 10 selos. Porque a única informação que a gente tem é sobre quem conseguiu juntar. Não posso nem dizer que é a única maneira de conseguir a bolsa, né? O que eu sei aqui é que se tiver com os 10 selos na mão, se essa promoção realmente sendo verdadeira, ele vai conseguir ganhar a bolsa térmica. Mas de repente ele ganha através de outra promoção, através de um sorteio. Então, eu não posso afirmar, na lógica, eu não posso afirmar coisas, fatos que não estejam colocados, certo? A gente não pode criar fatos. O máximo que a gente pode é concluir fatos a partir de outros que já existem. Mas, de uma certa maneira, eles já estão lá. Você não pode criar fatos novos a partir de ideias suas, coisas que você simplesmente acha, sem ter nenhum tipo de evidência concreta sobre aquilo dali, sem não ter uma informação concreta sobre aquilo. Então, a gente não tem informação concreta nenhuma sobre quem não juntou 10 selos. Então, aqui o que a gente sabe é que se juntou os 10 selos, ele vai ganhar a bolsa térmica. E aí, nesse caso, essa promoção está ok, está válida.
e aí a gente tem essa relação de causa e consequência, tá bom? Vamos ver aqui de uma maneira um pouco mais estruturada. Isso aqui é uma proposição composta, vamos quebrá-la, né? Quais são as proposições simples que formam essa proposição composta? Vou chamar de P minúsculo aqui, cliente juntar 10 selos. Vou chamar de que ganhar uma bolsa térmica. Como é que eu represento esse A aqui, né? Essa frase aqui toda, em lógica proposicional? Represento dessa maneira. P implica em que. Se P, então que. Essa seta aqui, entre o P e o que, né? Na verdade, ela está indo no sentido do P para o que. A gente chama isso de consequência lógica, né? Condicional, tá? O P aqui, no caso, é a hipótese, o antecedente, ou a premissa, certo? É aquilo que a gente está supondo. E o que é a conclusão, é a consequência, tá certo? A gente supõe alguma coisa e aí a gente tem uma consequência. A partir daquela suposição, a gente tem uma consequência, uma relação de hipótese e consequência, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente representa o condicional. E aqui a gente está usando o P e o que, porque nós resolvemos usar essas letras, esses símbolos. Mas eu poderia ter usado X, Y, né? É uma questão de nomenclatura. O que é importante de você saber é que na condicional a gente tem um sentido. E o sentido vai da hipótese para a consequência, certo? E aqui eu não posso afirmar nada sobre o contrário. Veja que a minha seta está indo num sentido só. A gente já analisou essa frase aqui no slide anterior. A gente não pode falar nada sobre o fato de o P não acontecer ou outro tipo de coisa. O que está dito aqui é, tendo essa hipótese, que se espera que você tenha a consequência, tá? Então, esse operador lógico, né, condicional, tem várias maneiras de a gente ler essa expressão aqui em português. A gente pode dizer se P, então que. A gente pode dizer que P implica em que se P, né? Se eu tenho o P, eu tenho o que também. Veja que a gente está usando P e Q, mas a gente poderia estar dizendo A implica em B, X implica em Y, depende da letra que você escolheu para representar a sua proposição, tá certo? Outras maneiras de falar isso. P é suficiente para Q é necessário para P. Essas duas aqui a gente vai analisar com mais calma, porque aqui elas não são tão óbvias e tem algumas considerações interessantes aqui. A nossa frase, né? A gente já dividiu essa frase em proposições menores, essa proposição composta, a gente já identificou quais são as proposições simples dela, qual é o operador lógico. E agora a gente vai entender a seguinte coisa. Por que P é uma condição suficiente para quê? Veja só. Tá bem claro aí que se você juntar 10 selos, você ganha a bolsa térmica. Não tá dito aí que você precisa pagar mais alguma coisa, que você precisa juntar uma outra quantidade de selos. É suficiente que você tenha 10 selos. Você vai ganhar uma bolsa térmica. Então, sempre que você tiver uma condição, caso aquela condição seja alcançada, que a gente aqui está representando por P, aquilo é suficiente para que você tenha a consequência, né? Para que você tenha o quê? Que no nosso caso é ganhar a bolsa. Então, a gente pode dizer, né, num se então, P implica em quê? Que a hipótese, né, o P, ele é suficiente para obter o Q, certo? Se você tiver o P, você também vai ter o Q. E você não vai precisar de mais nada, tá certo? Aqui nesse P implica que basta ter o P, por isso que é suficiente. É necessário? Não sei. Não é. Aqui não tá claro pra gente se é. Inclusive, pode ser que essa bolsa térmica seja obtida de outra maneira. Eu não tenho como garantir só com essa frase que a única maneira de você conseguir a bolsa térmica é juntando os selos, não. Isso não está dito aqui. Então, não posso garantir que é necessário juntar os selos para ter a bolsa. Mas o que eu posso garantir é que você tendo os selos, você vai ter a bolsa, né? E vai ser suficiente para obter o quê? Certo? Não sabemos se ele não posso dizer que ele é necessário, mas que ele é suficiente eu posso dizer. Agora, o que
ele é uma condição necessária para o P, ele é necessário para o P. Por quê? Porque, veja só, se você tiver 10 selos, você tem que ganhar a bolsa. Então, se existe o P, tem que existir o Q também. Por isso que o Q é necessário para a existência do P. Se você tiver os 10 selos e você não ganhar a bolsa, significa que isso daqui não é verdade, significa que essa promoção é falsa, significa que essa sentença composta aqui não é verdadeira. Para essa sentença aqui ser verdadeira, para essa implicação aqui ser verdadeira, se eu tiver o P, eu tenho que ter o Q também. A existência do Q ela é necessária, tá certo? Professora, vai ter algum caso em que a gente vai ter a condição sendo necessária e suficiente também? Vai sim. É exatamente onde a gente vai chegar agora no bicondicional, certo? Vamos pensar agora naquele contexto da promoção, né, dos selos e da bolsa, só que a maneira como isso foi divulgado é um pouquinho diferente. Agora está sendo dito assim: o cliente ganhará uma bolsa térmica se somente se juntar 10 selos. Apareceu aqui um se somente se. Somente, ou seja, você só vai ganhar a bolsa térmica se você juntar 10 selos. É a única maneira de ganhar essa bolsa. E se você tiver a bolsa, significa que você tem os 10 selos. E se você tiver os 10 selos, você tem a bolsa. Ou seja, eu aqui estou amarrando, eu estou dizendo que uma coisa só acontece se a outra acontecer e vice-versa, certo? Vamos analisar aqui daquela mesma maneira como a gente analisou o condicional. Vamos supor que o cliente juntou 10 selos. Ele tem a bolsa, de acordo com essa frase aqui, com essa proposição. Vamos supor que ele tem a bolsa, significa que ele juntou 10 selos. Professora, e se ele não tiver os 10 selos? Ou se ele não tiver essa bolsa? Se ele não tiver juntado os 10 selos, ele não tem bolsa. Se ele não tiver bolsa, ele não juntou os 10 selos, porque uma coisa está completamente dependente da outra. Certo? Desmembrando aqui essa frase, né? Como a gente fez com o condicional simples, o P vai ser cliente juntar 10 selos, proposição simples que ganhar uma bolsa térmica. Como é que a gente representa esse se somente se? A gente já viu como era o se então. O se somente se, pessoal, é representado por uma seta dupla. Por quê? Porque é um se então que vale tanto na ida quanto na volta, certo? Você tem aqui a hipótese e a consequência. Isso daqui também é hipótese e consequência, certo? O P, ele é uma condição necessária e também suficiente para você ter o P. O quê? Se você tiver o P, você vai ter o Q, e a única maneira de você ter o Q é se você tiver o P, tá certo? E o Q é uma condição necessária e suficiente para o P. Resumindo, você precisa de um para ter o outro, e você precisa do outro para ter um. Vamos colocar dessa maneira informal, tá? Olhando aqui o exemplo, aqui no exemplo, significa o quê? Que o cliente, né, juntou 10 selos, ele tem a bolsa térmica, e se ele tiver a bolsa térmica, significa que ele juntou os 10 selos. Inclusive, a ordem que você vai botar o P e Q, ela não importa, porque a seta está indo para os dois lados. Se você botar o Q aqui do lado esquerdo e o P do lado direito, se você trocar aqui a ordem da frase, não vai fazer diferença. No se, então, faz diferença sim, porque a causa e consequência ela só andam num sentido. Aqui é válida nos dois sentidos. Então, essa ordem aqui, ela é indiferente, porque tanto o P é condição necessária e suficiente para Q, ou seja, você precisa ter o P e somente ele vai te levar ao Q, e você precisa ter o Q e é ele que vai te fazer obter o P também, tá certo? Então, esse aqui é o bicondicional. Vamos ver alguns exemplos aqui para tentar clarear melhor. Vamos ver aqui uma proposição composta A. Caso a compra seja à vista, então o desconto será de 10%. Vou aqui dividir a minha proposição em proposições mais simples, né? P implica em Q, tá certo? Isso daqui é uma implicação, não é um bicondicional. Eu estou dizendo que se a compra for à vista, eu vou ter o desconto. Eu não sei se tem outra maneira de conseguir esse desconto, não tenho nenhuma informação aqui que se a compra não for à vista, eu não tenho dinheiro para comprar à vista, vou comprar no cartão. Pode ser que eu consiga esse desconto de outra maneira. O que eu posso afirmar é o que
que se for à vista, eu vou ganhar o desconto, tá? Só vale em um sentido. P implica em Q. Se você estiver com dúvidas, então ligue para mim. Vamos também aqui dividir em proposições simples, né, menores, essa proposição composta B. Chamei de S a primeira proposição. Se você estiver com dúvidas. E de T, ligue para mim. Mesma coisa, semelhante ao exemplo anterior, pessoal. Se você tiver com dúvidas, então ligue para mim. Se você não tiver dúvidas, bom, não significa que você não vai ligar para mim. Isso não está dito aí. Pode ser que você queira ligar para mim. Pode ser que você não queira. Essa informação não é fornecida. O que eu sei é que, nesse condicional aqui, se você estiver com dúvidas, então você liga para mim. O S implica em T neste sentido. E aqui a gente tem um bicondicional, um exemplo de bicondicional. Um indivíduo é considerado doador universal de sangue se e somente se seu tipo sanguíneo for O negativo. O que é que está dito aqui? Está dito aqui que a única maneira de você ser doador de sangue universal, né? O doador universal ele pode doar para qualquer outro indivíduo, tipo sanguíneo diferente do dele para qualquer outro. Ele só vai poder, ele vai poder fazer essa doação universal se ele for O negativo. E se ele for O negativo, ele é considerado doador universal de sangue. É a única maneira disso acontecer, tá certo? Então, a gente tem aqui o bicondicional. Dividimos essa proposição maior em proposições menores. Chamei de M a primeira, indivíduo considerado doador universal de sangue. E de N, tipo sanguíneo O negativo. M, se somente se N, né? Vale tanto o M tanto implica em N, quanto o N implica em M. Ou seja, você está estabelecendo aqui praticamente uma equivalência, né? Inclusive, você pode mudar a ordem aqui, você pode chamar aquela pessoa de doador universal, você pode chamar de O negativo, você pode dizer, olha, seu tipo sanguíneo é O negativo, porque isso aqui é a mesma coisa. Você precisa de um para ter o outro, eles são necessários e suficientes um para o outro, tá certo? Então, a gente tem aqui um bicondicional, se somente se, onde o se, então, vale nos dois sentidos, certo? Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Essa é uma aula um pouco mais carregada, né? Os condicionais, eles são um pouco mais complexos do que os outros operadores que vocês viram antes. Eles vão ser essenciais para quando vocês forem começar a escrever os algoritmos. A gente tem muito programa que vai precisar fazer testes de condição. Então, é muito importante que vocês entendam a ideia dos condicionais. Caso vocês tenham dúvidas, voltem no vídeo, assistam novamente. Procurem a minha Camila para tirar dúvida. Não esqueçam de responder as atividades relacionadas a esse vídeo que estão lá no Google Sala de Aula. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.